Bom dia, pessoal. Então, o último vídeo que eu fiz tratou das enchentes aqui do Rio Grande do Sul. E teve uma certa repercussão, pessoas se dispondo a fazer alguma coisa, fazer um grupo, uma espécie de think tank, como eu expliquei lá, que leve algumas ideias adiante, né? Então eu vou fazer ainda muitos vídeos sobre isso. Só que hoje eu quero retomar um tema que eu já tratei aqui, que é Deus. Em que consiste Deus? Quando a gente chama Deus, em que ele consiste, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso, é o vídeo 121, que eu vou deixar o link aqui nos comentários. Quem quiser ver o vídeo, né? Ou quem nunca viu, quer ver, quem já viu, rever, mas o tema é esse, certo? E esse vídeo de hoje eu vou tentar procurar compreender o que seja Deus, olhando a própria palavra de Deus, ou seja, aqui a Bíblia, o Antigo Testamento, especificamente no ponto de Moisés, né? O surgimento de Moisés, a ação do Moisés e a orientação que Deus teria dado a Moisés. Através dessa orientação, a gente tentar compreender o que seja Deus, num sentido extramoral, o que a gente sempre faz nesse canal, né? Além do bem e do mal, sem considerar o bem ou o mal, o certo e o errado, certo, pessoal? Bom, se você ficou interessado no assunto, veja a continuação do vídeo após a vinheta do canal. E antes disso, não se esqueça de curtir o meu vídeo, né? E compartilhar com os amigos. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscrever no canal. Até depois da vinheta. Então, pessoal, hoje nós vamos tratar de novo do assunto Deus, que nós já tratamos no vídeo 121, que se chamou Em que consiste Deus? Eu vou botar aqui o link do vídeo para quem não viu ou para quem quiser ver de novo, né? E lá naquele vídeo nós chegamos à conclusão que Deus é o molde do ser humano, é o protetor do ser humano, é a forma e a forma do ser humano, a forma como a forma de um bolo que faz o ser humano e que protege o ser humano. Nós chegamos à conclusão juntando diversas coisas, certo? Por exemplo, a melhor maneira de saber quem seja Deus seria perguntando para ele, certo? É um caminho, né? Então vamos ver o que ele mesmo disse, né? Quando Moisés perguntou: Senhor, Senhor, quem você é para eu dizer para o meu povo, né? Deus disse: eu sou aquele que é. E aí se tornou Javé, o nome dele, certo? Então o que é eu sou aquele que é? Eu não sou aquele que não é. E o que é aquele que é? É o ser, né? E o que é aquele que não é? É o não ser. Veja, juntando com a filosofia grega, por isso que eu digo, juntando várias coisas, né? O que é o ser e o não ser? Bom, a filosofia grega se formou quando Parmênides teve uma iluminação, assim, e a musa disse para ele: o ser é, o não ser não é. Ou seja, cuide do ser, porque o não ser é território muito perigoso, muito difícil. É onde tu não entende. O ser, tu entende, é aquele que é claro. Então trate do ser, esqueça o não ser, né? E o Sócrates tomou essa ideia do Parmênides, seguiu adiante e passou a tentar descobrir a explicação das coisas no mundo, nas próprias coisas, né? O amor, a coragem, etc., né? A virtude, porque antes elas eram explicadas pelo quê? Pelos deuses, porque a sociedade antes de Sócrates era uma sociedade politeísta, né? Ela continua sendo politeísta, mas veja, a filosofia depois em Platão e principalmente em Aristóteles, ela convergiu para a necessidade da existência de um Deus único, né? Então, o ser e o não ser foi deixado o não ser de lado, foi tratado somente do ser que é aquilo que a gente entende. Então Javé disse: eu sou aquele que é, eu sou o ser, ou seja, eu sou o protetor do ser. Você só segue a mim, não olha para o lado, porque se você olhar para os outros deuses,
pelo politeísmo, eu sou um Deus ciumento. Eu castigo, eu prendo, mato e arrebento. Meu nome é ciumento, ele disse, né? E aí ele moldou um povo que seguiu essa linha, né? Mas demorou, não foi assim só porque Moisés falou, certo? Porque logo que Moisés se distanciava um pouco deles, eles voltavam a fazer um bezerro de ouro, né? Veja, o que é o bezerro de ouro? As populações antigas, que não eram monoteístas, elas reverenciavam os deuses da natureza. Ou seja, elas respeitavam muito a natureza. Por trás de todas as coisas tinham essências, espíritos. Então, se uma determinada população, por exemplo, se alimentasse de bois, ela reverenciava aquele boi do abstrato, a forma do boi, o protetor do boi. Ela tinha medo, receio que aquele protetor dos bois viesse e os castigasse. Então ela reverenciava, e o boi abstrato podia se transformar, inclusive, no Deus que eles reverenciavam. Eram as forças da natureza que eles reverenciavam. Mas o protetor do ser humano, lá pelas tantas, disse: sigam somente a mim, dominem a natureza. Porque eu tenho um plano para vocês. Vocês vão se tornar uma grande nação. Vocês vão se tornar um grande povo. Dominem o mundo. Submetam a natureza. Eu protejo vocês. E aconteceu isso? Aconteceu. Por isso que a gente está aqui conversando na frente do computador, pessoal. Vocês entendem como é que a coisa foi bolada? Eu vou bolar, né, o controle da natureza para atingir o quê? Alta produtividade, para atingir o quê? O mundo da abundância, para atingir o quê? A possibilidade de criar um outro mundo, um mundo da abundância que precisa antes ele ser criado falsamente. Já expliquei isso para vocês, né? O anticristo, etc, etc, em outros vídeos. Não num sentido religioso, no sentido além do bem e do mal, num sentido extramoral, no sentido de quem olha as coisas de longe e tenta compreender. Será que a gente pode olhar Javé ou o nosso Deus de longe e tentar compreender o que ele seja? Veja, naquele vídeo eu devo ter falado também que isso se coaduna com a obra do Castaneda. É como se a obra do Castaneda, mesmo que ela tenha sido fruto de um embuste, ela encaixa, ela é a pedra de toque, ela consegue explicar. Porque o bruxo Dom Juan diz assim para o Castaneda, que lá pelas tantas no aprendizado, o bruxo encontra o molde do ser humano, que é um ser humano bondoso, amoroso. E aí o Dom Juan diz para o Castaneda, meio brincando, cuidado para não ajoelhar e rezar. Por que ele estava rindo? Porque para os bruxos, o molde do ser humano, ele não tem possibilidade de fazer o que ele quiser. Ele é como uma máquina, ele é um protetor do ser humano. Ele protege o ser humano. Ele castiga porque ele está programado. Ele beneficia porque ele está programado. Por quem? Por uma outra instância, que eu chamo aqui o quê? Algo, alguém, não me pergunte quem, certo? E para lá os feiticeiros, era a águia, porque eles viam aquela instância de onde vinha tudo vinha de lá. Eles viam um bico como se fosse de uma águia. Deixa para lá isso. Mas o Castaneda, ele encontrou o molde do ser humano lá adiante, ou pelo menos ele disse que encontrou, e de fato ele era um ser humano muito bondoso, onde emanava luz e amor, onde tu só sentia vontade de agradecer e ficar ali, nunca mais sair daí, certo? Então se coaduna com isso. Com o quê? Com o fato de Deus ser a forma do ser humano, o protetor do ser humano, que ele veio vindo através da história, se consolidando cada vez mais. Porque antigamente o ser humano não era o ser humano, ele era um ente humano. Ele era ser e não ser ao mesmo tempo. Estava tudo misturado na vida dele. O não ser estava presente na forma das divindades do politeísmo. E lá pelas tantas, ele se tornou ser humano e afastou o não ser da sua vida. E para onde esse não ser foi? Para aquilo que a gente chama inconsciente, que é um território que passou a não ser consciente. A gente não é mais consciente, mas ele ainda nos influencia. Ele ainda nos influencia através do quê? Das coisas que ele faz se formar no mundo, como a religião, como a arte, como a metafísica, como a filosofia, como
todas as coisas que exigem uma inspiração que vão formando o mundo, certo? Eu já expliquei isso diversas vezes, ok? Então veja, agora vamos fazer o que eu queria fazer nesse vídeo. Por enquanto foi só aquecimento. Eu queria mostrar com uma passagem da palavra de Deus, se nós quisermos chamar assim, que é a Bíblia, o Antigo Testamento principalmente, se a gente compreende quem seja Deus através da sua palavra, certo? E eu vou usar isso justamente Moisés, que é em certo sentido o coração do judaísmo, né? É Moisés, certo? Inclusive, depois eu vou falar do que Freud falava de Moisés, certo? Mas agora eu vou falar do Moisés da Bíblia, certo? Então Moisés, ele era, segundo a Bíblia, filho dos judeus, que estavam lá no Egito, haviam sido escravizados, eram escravos. Como é que eles foram para o Egito? Um dia, José, filho de Jacó, né, que era o queridinho do pai, do Jacó, né, e os outros tinham ciúmes, os outros filhos venderam ele para mercadores de escravos que foram para o Egito e ele virou escravo do Egito, certo? E só que ele, ele estava em constante contato com Deus, então Deus o orientou e ele acabou se transformando num grande auxiliar do faraó, ele se tornou muito importante lá naquele Egito, certo? E uma vez que lá na Palestina teve muita fome, seca, né? A família dele, os filhos do Jacó, foram para lá. Você sabe que o Jacó é o mesmo Israel, depois Javé mudou o nome dele e tal. Mas isso é outra história. Então o Jacó, os filhos de Jacó foram lá para comprar trigo e outras coisas, e aí eles se reencontraram. E acabou que o próprio Jacó foi para lá. E toda a família então do Jacó foi para o Egito. E ali eles ficaram como escravos no Egito. Só que veja, a escravidão ela tem vários graus, né? Tem aquela primeira que é como se chamava antigamente o agregado. Tem aqueles caras que não têm terra, vão morar ali, trabalham a terra e têm uma vida que não é necessariamente ruim, ela não é brutal. Então os judeus tinham uma vida relativamente boa lá no Egito. Eles estavam próximos à comida, eles se alimentavam bem. Então eles começaram a se multiplicar. Além do mais, eles tinham hábitos alimentares orientados por Javé, pelo protetor do ser humano, certo? Para que eles se tornassem mais fortes, como por exemplo, não comer carne com gordura, queimar toda a gordura. Hoje a gente sabe que não pode, certo? Mas os povos antigos não sabiam, né? Não comer animais rastejantes, que provavelmente podiam infectá-los de coisas. Enfim, eles tinham hábitos, né? E além do mais, o pode não pode é uma coisa que também te foca. Tu diz, eu estou protegido pelo meu Deus, eu faço o que o meu Deus diz, então eu me sinto mais focado. Então os judeus, eles foram crescendo e se tornaram muito fortes, porque os judeus eram um povo meio ali do lado, jogado do lado. Eles não eram daqueles povos, os romanos, os gregos, os sírios, os assírios, sei lá, aqueles povos antigos, né, que a gente estuda na história, né? Por quê, pessoal? Porque parece que a natureza escolhe para dar essas grandes viradas justamente aquele lá que não está desempenhando um papel importante na história. É ele que vai dar a virada, né? Quem diz isso? Mais uma vez Castaneda. Mais uma vez o Dom Juan diz assim, que o poder ou o intento que orienta os feiticeiros, ele sempre escolhe para seguir adiante alguém que já ia morrer mesmo. Alguém que estava muito doente ou ia morrer, certo? Ele próprio, Dom Juan, foi escolhido pelo seu antecessor quando ele estava morrendo, Dom Juan, e era um jovem. Ele tinha sido escravizado numa fazenda de trabalho escravo no México, isso há muitos séculos atrás, né? Ou alguns séculos atrás. E ele fugiu e o feitor da fazenda foi atrás e deu um tiro nele e deixou ele aí morrendo. E na mesma hora, estava pela mesma estrada vindo o antecessor do Dom Juan, né? Que ouviu o estampido. Na hora ele estava pensando que ele deveria, estava na hora de ele encontrar um sucessor. E na hora ele viu o estampido do tiro, e aí ele viu aquele jovem agonizando e o cara a cavalo fugiu, o cara que deu o tiro. E ele pensou, e ele teve então aquela indicação do poder, diz, esse é o cara.
que eu preciso salvar para ser o meu sucessor. Aí ele pegou o Dom Juan e é uma longa história. É uma longa história como ele recuperou o Dom Juan. É uma história muito interessante, muito engraçada, que um dia ainda eu contarei todas as histórias do Dom Juan, que elas são, no mínimo, muito interessantes, que estão no livro do Castaneda, muito engraçadas e muito pitorescas e que nos ensinam muita coisa. Mas então, parece que o intento, o que é o intento? É justamente essa vontade do Schopenhauer que comanda tudo, que comanda a natureza, que comanda nós, que nos comanda, que comanda a história, certo? E ela comandou também os judeus, né? E ele se nomeou, eu sou aquele que é, porque ali era preciso que o ser fosse mais adiante, né? Se libertasse do não ser e fizesse uma sociedade que mudasse o mundo e que futuramente se destacasse no mundo como o Ocidente depois se formou como uma junção do quê? Da filosofia grega, que veio justamente dessa tradição racional, com a religião católica, que é uma religião judaico-cristã que tirou o sobrenatural do mundo, então fez o Ocidente, que veio a desenvolver uma técnica muito mais avançada, que permite agora que a gente tenha esse canal no YouTube, certo? E muitas outras coisas. Muito bem. Veja. Então os judeus estavam lá, estavam se fortalecendo. E lá pelas tantas eles começaram a ser um perigo para os egípcios. Então o faraó lá resolveu apertar mais a escravidão, transformar ela mais difícil, né? E ao mesmo tempo ele começou a matar crianças, meninos judeus, logo que eles nasciam, para dar uma desbastada naquilo, porque eles ficaram com medo daquele crescimento. Moisés, então, era filho de uma judia que ficou grávida e ficou com medo e escondeu o menino. E quando ele estava um pouquinho mais forte, ela largou ele numa canoa no rio Nilo, né? E essa canoa foi encontrada por uma princesa mais adiante, em frente lá ao palácio do faraó, e que o adotou, né? E ele se tornou um príncipe lá do Egito. Mas ele sabia que ele não era daí, ele desconfiava que não era daí. E um dia, vendo um guarda lá maltratar um judeu, um servo, né, um escravo, ele matou esse guarda. E aí o faraó condenou ele à morte e ia matá-lo. Aí o Moisés fugiu. Ele fugiu lá para perto do Monte Horebe, o Monte Sinai, que é o mesmo, é a mesma cadeia de montanhas lá, que não se sabe até hoje onde é exatamente, tem alguns pontos, mas não se sabe exatamente onde é, mas é ali na península do Sinai, né? E onde ele encontrou a mulher dele, depois a primeira mulher, né? Depois o sogro dele, que inclusive depois o ajudou, depois num segundo momento o ajudou a organizar os judeus, né? De uma maneira mais racional. Mas naquele primeiro momento, o Moisés viu uma luz no Monte Horebe. Então ele subiu para ver e encontrou lá sarça ardente, um arbusto que queimava e não se consumia, que orientou ele, falava com ele, e orientou a ir lá libertar os judeus. O ponto que eu quero discutir está lá na libertação dos judeus, ainda não cheguei, tá? Mas aí que ele perguntou, quem é, Senhor, quem você é? E aí ele disse, eu sou aquele que é, certo? Aí ele voltou para o Egito, se apresentou lá para os judeus e disse, eu vim aqui para libertá-los. No início, os judeus não reconheceram ele como um judeu, mas depois ele os convenceu, inclusive, porque eles não estavam muito afim de enfrentar o faraó, tentar fugir. Mas ele os convenceu, então ele foi falar com o faraó. E Javé disse, vai lá, fala com o faraó, pede para soltar. Esse é o ponto que eu quero discutir. Pede para soltar os escravos, mas você não vai conseguir, porque eu endureci o coração do faraó e ele não vai deixar. Aí ele foi lá, tentou convencer, o faraó não deixou, mas Javé disse, mas eu vou castigá-lo, Ele não vai deixar, mas eu vou castigá-lo, ok? Daí ele castigou com as pragas lá do Egito, a gente sabe, né? Até hoje tem pragas aí que o pessoal diz, essa é a praga do Egito. Deixa pra lá. Então, ele castigou. Aí, depois o Javé disse, vai lá de novo, tenta convencer o faraó, certo? Ele não vai deixar, porque eu endureci o coração dele. Mas tu vai e tenta, porque eu vou castigá-lo. Ele não vai deixar e eu vou castigar. Ele foi lá,
uma segunda vez, uma terceira vez, não sei quantas vezes. E aí foi praga, e praga, e praga. Mas o faraó não se dobrava, porque Javé tinha endurecido o coração dele. Até que no fim eles conseguiram fugir, né? E os egípcios os protegeram, porque o faraó deixou. Mas depois se arrependeu, aí mandou soldados atrás, certo? Aí, chegando lá no Mar Vermelho, foi isso, né? E os judeus pensaram, agora eles vão nos matar, a gente não tem como atravessar o mar. Mas daí o Javé orientou o Moisés a abrir, aí se abriu o mar, os judeus atravessaram, e quando os egípcios foram atrás, Moisés fechou o mar e matou todos. Olha só. Mas aqueles egípcios todos que foram mortos, não eram filhos de Deus? Eram, né? Do nosso ponto de vista. Então, olha só, ele escolhe alguns e salva, e outros, o nosso Deus, mata. E esse não foi o único momento em que Javé orientou a matar milhões. Veja, se nós olhamos do ponto de vista do bem e do mal, a gente não entende. Mas vamos tentar agora entender Javé como só o molde do ser humano, como o protetor do ser humano, como uma programação que não olha quem está na frente, ela tem uma programação para formar uma coisa, certo? Vamos tentar olhar agora nessa passagem, porque por que Javé não disse, vai lá Moisés, tenta convencer o faraó, porque eu amoleci o coração dele. Por que Javé não disse isso? Veja, por quê? Porque ele sabia que se os judeus saíssem naquele momento, se fosse molezinha, eles iam morrer no deserto. Eles tinham que estar preparados. E para preparar, o faraó tinha que ser duro, como uma casca de um ovo. Sempre que vai nascer uma coisa, tu tem que ter um obstáculo para a coisa que vai nascer mostrar que está pronta. Que está pronta. Enquanto ela não estiver pronta, a casca não se abre. E também ela não pode ser mais dura do que o necessário, senão o pinto não consegue romper a casca. E nem mais mole do que o necessário, certo? Então veja, Javé é um mecanismo que protege o ser humano. E ele faz o ser humano avançar, 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 num plano que não é necessariamente dele, mas é do conjunto dos deuses, talvez, ou do maior Deus de todos, que é o alguém, não me pergunte quem, aqui deste canal. Isso são só palavras, pessoal. Mas veja, então, quem é Deus? Ele é o protetor do ser humano. Quando eu invoco ele funciona. Quando eu rezo, Pai Nosso que estás no céu, eu estou invocando esse protetor do ser humano. Ele pode me proteger. Se eu olho o que ele falou, pode ser um indicativo do que eu devo ou não fazer. Certo? Porque ele orientou para o fortalecimento do ser humano. Mas nós, pessoal, nós somos somente seres humanos? Não! A gente é também o não ser humano. O não ser humano em nós está obstaculizado, mas não estava nas populações antigas. Por isso que a vida deles, do nosso ponto de vista, era selvagem. E ela era, inclusive, uma verdadeira, como a gente diz, era um bacanal. Todo mundo transava com todo mundo. Pai com filho, filho com pai, mãe com irmão, irmã, todo mundo. E essa proibição, essa interdição que formou a família tradicional, né, ela foi um avanço do ser humano. Certo? Por isso que Freud dizia assim, para nos tornarmos civilizados, nós tivemos que abrir mão de muita coisa. Se nós pudéssemos avaliar hoje o que nós perdemos, talvez a gente achasse que não foi um bom negócio, né? Por isso que o não ser, que foi lá obstaculizado, ele nos tenta, ele está obstaculizado. Tem uma pedra em cima. Em algumas pessoas a pedra está mais firme, em outras ela está menos firme, em outras ela já voou, né, pessoal? Ela já voou e deixou sair todas as divindades antigas, ou seja, se vocês me entendem. Então, nós somos frutos desse recalque. Nós, Ocidente, principalmente, somos frutos desse recalque, certo? Por isso que o termo recalcado em Freud
não era pejorativo como é hoje. Ele dizia que o adulto ele tinha que recalcar aqueles impulsos muito selvagens, né, que não eram possíveis de viver numa sociedade civilizada, certo? Por falar em Freud, então eu vou me encaminhar para a última parte do vídeo, porque o Freud não achava que Moisés fosse judeu. Ele dizia que Moisés era um sacerdote seguidor do Aquineton. Você sabe que a sociedade egípcia ela era politeísta, tinha milhares de deuses, né? Mas teve um faraó lá, em torno de 1300 a.C., Aquineton, que ele tentou implantar a religião do Deus único, o Atom, sei lá, o Deus Sol, Deus único, de qualquer maneira. E se afastou de todas as divindades antigas, mudou a capital do Egito, entende? Mas não deu certo aquela experiência, né? O Aquineton era uma figura diferente. Ele parecia assim um pouco parecido com a gente. Ele tinha esse mesmo desejo de fazer uma coisa não selvagem. O que tem um paralelo, olha só que interessante, com a serpente emplumada dos toltecas, que está por trás também dessa tradição do Dom Juan, né? E essa serpente emplumada, que tem um nome, que inclusive o nome é a moeda de um país aí da Mesoamérica, né? Era o Coatl, um nome assim que quer dizer duas palavras, que significa serpente de plumas. Tem uma história parecida com esse Aquineton. Ele tentou também implementar uma sociedade mais humana, que não era de sacrifícios humanos como era aqui no México, na Mesoamérica toda, de sacrifícios humanos, certo? Mas ele também foi perseguido e ele bateu asas e voou, porque ele era serpente emplumada, certo? Ele criou asas e voou para o mar, prometendo voltar. E na minha hipótese, ele voltou na conquista do México, certo? Porque essa mesma visão cristã era aquela mesma visão, e era do Aquineton. E foram tentativas que não deram certo, certo? Então, ele teria sido deposto, né? E o politeísmo tomou de novo conta. Mas os sacerdotes que ele criou aí, alguns ficaram sem pai nem mãe aí. Então, o Moisés seria um desses sacerdotes que escolheu uma parte dos escravos lá e moldou eles nesse Deus único e depois levou eles a fugir, né, e criar então a religião monoteísta. Segundo Freud, isso está no livro Moisés e o Monoteísmo. Tá? O Homem Moisés e a Religião Monoteísta. Também tem outros títulos desse livro. Mas isso do Freud tem que ser entendido junto também com outros livros dele. Como, por exemplo, Totem e Tabu, também a Psicologia do Coletivo, em que ele já desenvolve as teses que ele tentou em Moisés e o Monoteísmo adaptar à história concreta. Vocês me entendem? Ele tentou botar Moisés como aqueles pais antigos das civilizações que eram mortos pelos filhos, certo? Depois Moisés ele é abandonado antes de entrar na Terra Prometida. Mas segundo Freud ele teria sido morto pelos próprios judeus antes de entrar na Terra Palestina, na Palestina, né? Na Terra Prometida, seguindo aquele mesmo mecanismo que Freud descobriu, né? Do totem, tabu, etc. Mas por que Freud não acreditou no relato bíblico? Porque Freud, pessoal, era um cientista do século XIX. Ele se dizia ateu, né? Ou como poderia dizer um sucessor dele, o Lacan. O Lacan tratava, me desculpe, eu vou fazer um pequeno parênteses para entender isso, porque é importante. O Lacan, ele era freudiano, certo? Alguns até meio que confundem ele com Freud, mas ele era um seguidor forte do Freud. E ele tratava uma pessoa conhecida que não sei quem era, que só gostava de verde, essa pessoa. Ele dizia que só gostava de verde. Se vestia de verde, o carro dele era verde, a casa dele era verde, era tudo verde. Era fanático por verde. Era um artista conhecido, não sei quem era. Aí quando esse artista já tinha morrido, ele se tratava com o Lacan, entrevistando o Lacan, eles perguntaram: ah, você era o psicanalista do fulano? É, eu era mesmo. Ele só gostava de verde, né? Aí o entrevistador perguntou. Aí o Lacan disse: ele dizia que só gostava de verde.
Entenderam a sutileza da psicanálise? Porque ele dizia que gostava de verde, mas eu não sei se ele estava me enganando, certo? Ou talvez ele estivesse se enganando, ele tivesse criado um personagem para ele mesmo que só gostava de verde. Então ele tinha que sustentar esse ego que ele criou, que só gostava de verde. Então, Freud dizia que não acreditava em Deus, mas talvez ele mesmo não soubesse que lá no fundo ele acreditasse, certo? Porque ele teve que criar um personagem, uma casca, que era ateu, porque ele era um cientista do século XIX, e era muito ruim no século XIX um cientista dizer que acreditava em Deus. Então ele criou toda uma outra teoria, tentando explicar tudo sem essa força sobrenatural que nos comanda. Vocês me entendem? Que para mim, eu admito como hipótese que a história tenha sido comandada por forças sobrenaturais, assim como toda a natureza é comandada por forças sobrenaturais. Então, por isso que o Freud teve que dar uma distorcida nessa história. Pode ser que ele tenha razão. Eu fico com essa visão mais ampla, que para mim encaixa mais no todo. E que só não encaixa se eu ficar no estrito caminho da racionalidade, que diz que só existe aquilo que ela compreende, que foi um caminho iniciado, a gente já viu lá entre os gregos, né? Mas na verdade a realidade ultrapassa aquilo que a racionalidade compreende, tá, pessoal? Então o meu vídeo de hoje é isso, é uma salada de frutas, espero que vocês tenham compreendido, tá? Hoje é sábado, então bom fim de semana para todos e para todas também, claro, né? Beijos!